Olá pessoal, bem-vindos à nossa sexta e última aula do curso Nietzsche e a Era do Ressentimento. Então, em todas as aulas a gente trabalhou aí vários conceitos nietzschianos, né? O amor fati, o eterno retorno do mesmo, as transformações do espírito e demos enfoque, claro, ao ressentimento, né? E bom, nessa última aula eu vou me expor um pouco mais. Até porque o Nietzsche agora, ele é o nosso pano de fundo, tá? Ele não é mais o nosso foco principal. Por quê? Porque nessa última aula a gente vai pensar o nosso século, o século XXI, né? Então, o Nietzsche ele vai ser o nosso pano de fundo, ele vai ser a nossa cortina, né, digamos assim. Então, ele vai ser a base para a nossa análise, tá? O Nietzsche e a questão do ressentimento. Então, todos os conceitos necessários para entender a tentativa da transvaloração nietzschiana, né, eu passei já nas 5 últimas aulas para vocês. Essa aula, como eu disse, ela vai ser mais expositiva, tá? Ela vai ser sobre pensamentos, ensaios que eu venho trabalhando ao longo dos anos de estudo, né? Os estudos sempre com foco mesmo no ressentimento nietzschiano, né? Essa categoria técnica de análise, tá, pessoal? Porque não é uma simples questão, né? Como a gente já percebeu, é uma questão filosófica extremamente técnica, né? E bom, só para fazer um adendo aqui durante a minha aula, quando eu falar modernos ou contemporâneos, eu estou querendo dizer a mesma coisa, tá bom, pessoal? Aqui para nós são a mesma coisa. E bom, então, para começar eu vou dizer o seguinte: é urgente sobrevivermos ao ressentimento do nosso mundo moderno. E para sobreviver a ele, nós precisamos desprezá-lo de alguma forma. Como já nos ensinavam os antigos, a verdadeira sabedoria, ela sempre vai passar, em algum momento pelo menos, pelo desprezo do mundo à sua volta. Por um certo afastamento que nós fazemos para conseguir analisar e entender o processo. Então, em 1000 anos, provavelmente a nossa época de hoje, o século XXI, não vai ocupar mais do que um parágrafo nos livros de história. Esses livros eles vão passar da bomba atômica, né, que eles verão com bons olhos, porque talvez vão ter recuperado um pouco da consciência dos verdadeiros riscos do mundo, né? Como, por exemplo, sem a bomba atômica, a guerra no Japão teria durado pelo menos mais um ano e muito mais gente teria morrido. Sem a bomba atômica, provavelmente entraríamos em várias outras guerras mundiais que foram evitadas pelo risco e pelo medo que a bomba atômica gera nas nações, né? Em todas as nações, não há nenhuma nação que não tenha medo de uma bomba atômica. E então, isso gerou um efeito em nós apaziguador. A gente realmente parou de fazer grandes guerras mundiais por causa disso. Então, ao contrário da gente, que hoje nos afogamos em mimos de gente rica, chique, né? Que saem por aí falando, né, de um mundo melhor, enquanto estão tomando um bom vinho chileno na segurança das suas casas, esses livros eles vão nos ignorar completamente e vão passar diretamente para as grandes trevas do final do século XXI, né, para o nosso futuro. Que provavelmente vão ser causadas pelas nossas manias com saúde, com luxo, com alimentação, com sexualidade, gênero, com democracia, com direitos humanos, liberdade e também, claro, o bom e velho narcisismo. Então, a Idade Média, talvez, ela perderá o seu título de Idade das Trevas, né? Quem não sabe, chamamos a Idade Média de Idade das Trevas, alguns estudiosos até discordam, mas ela é conhecida assim porque foi uma época onde praticamente todo o conhecimento, todo o pensamento foi produzido somente pela corrente cristã, né? Qualquer outra coisa foi queimada, destruída, enfim, né? E provavelmente nós receberemos essa maldição de Idade das Trevas. Vão lembrar de nós como os mimados, ressentidos, né? Covardes, paranoicos. Essas pessoas do futuro provavelmente vão rir do nosso apego ao voto democrático, da nossa fé nas manifestações do povo. Eles vão ouvir falar vagamente das nossas redes sociais, né, do início das redes sociais,
da nossa crença no potencial das redes revolucionário. Como hoje nós já ouvimos falar com muitas risadas, né, sobre a crença antiga no poder de se ler o futuro pelas entranhas de animais mortos. Aliás, a própria ideia de revolução vai ser vista como uma forma de animismo, ou seja, uma religião antiga, primitiva, né? Para quem não sabe, animismo é um nome que a gente dá às primeiras manifestações religiosas dos caçadores-coletores, tá? Nossos antepassados, né? Que lidavam o mundo, eles entendiam que todos os lugares, animais, objetos, fenômenos tinham uma alma, né? Tinham um espírito ali, o ânima, né? Então eles estabeleciam relações com esses lugares, com esses animais e etc, né? Então provavelmente o pessoal do futuro vai entender a gente como a ideia de revolução que nós temos hoje como uma espécie de crença, um animismo, tá? Provavelmente eles também vão levar mais a sério os gregos, os romanos, os hebreus, né? Porque vão ver neles povos que buscavam o conhecimento e não suas próprias imagens no espelho do universo. Uma crítica ao ressentimento contemporâneo é talvez por si mesma um ato de coragem, né? Porque estamos imersos nele. Então a minha missão hoje aqui, e desafio também, para montar essa aula, foi tentar ver quem somos nós, né? Numa época que está afogada em narcisismo, em individualismo, numa hipersensibilidade. Então, assim como quem atravessa um deserto mesmo, lembrando, né, a imagem dos antigos, sem água, sem comida, né? Alguns de nós que ainda não desistimos do nosso fardo animal, da nossa consciência, ainda acreditam que pensar, trabalhar, falar, escrever são as melhores formas de nós resistirmos ao abandono da Terra, né? São as melhores formas de enfrentarmos o ressentimento que se espalha como uma erva daninha na nossa época. Nascendo, né, cada vez em cada fenda que o sol toca. O sol aqui é entendido como ressentimento, né? Então nós que gostamos de pensar sobre isso, continuaremos a retirar o sentido das pedras, né? Continuaremos a tirar leite de pedras, né? Então, como antes de nós fizeram também antepassados pré-históricos. Porque esse sentido da pedra não habita nenhum outro espaço, a não ser o das nossas entranhas mesmo. Então, eu estou oferecendo essa aula hoje a todos que, como eu, tentam resistir a essas modas de comportamento, né? De um mundo viciado nas suas ridículas fantasias de sucesso. Assim como Freud traiu a nossa falsa inocência infantil, hoje eu também estou pretendendo trair um pouco da nossa mediocridade, escancarar ela para vocês aqui. E antes de a gente avançar, eu preciso fazer um reparo teórico, que é importante, né? Na nossa época é necessário esses reparos teóricos. Eu não lido com a ideia de uma história integrada ou orgânica, portadora de um telos, né? Ou seja, de um sentido. Eu não lido com a ideia de uma história que esteja caminhando para alguma conclusão, né? Como é a história para Hegel, para Marx. Eu prefiro abordagens como a do sociólogo americano Daniel Bell, na sua obra As Contradições Culturais do Capitalismo, né? Inclusive, se você pensa, como eu, que o mundo contemporâneo tem problemas, mas não crê necessariamente, ou na totalidade, na religião, que se tornou hoje as ideias de Marx, né? Eu indico a leitura desse livro. Ele é muito bom para complementar, para entender outras posições, outros aspectos, outros processos. Claro que Marx tem uma importância enorme, ninguém quer falar mal de Marx assim, mas o jeito que tratam hoje, ele é com certeza sobre o aspecto do ressentimento, né? Tratam-o como um deus, e ele mesmo provavelmente não gostaria disso. Mas enfim, voltando aqui para o nosso pensamento de hoje, né, eu penso talvez que a esquerda só atrapalha o nosso esforço de compreensão das contradições do capitalismo atual, a esquerda identitária atual, né? Justamente porque ela lida com as questões de uma maneira infantil, dualista, né? Uma maneira mitológica na sua visão de mundo, né? Inclusive por enxergar esse telos marxista de o mundo caminha para um comunismo, né? Ou para um mundo melhor, tanto faz, né? Mas voltando para o nosso Daniel Bell, que eu falei aqui, né? A sociedade e a história, segundo ele, são
disjuntivas nas suas dimensões constituintes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, né? Pô, fala português aí, né, Caio? O que ele está falando é que a história e a sociedade não estão indo para lugar nenhum. E elas são bem contraditórias se a gente for somar todos os elementos que compõem a sociedade e a vida como um todo. Ou seja, não há integração, não há organicidade nenhuma aqui. Nem essa bobagem que hoje falam muito que vivemos numa sociedade em rede, né? Em que as pessoas se comunicam, cada vez mais construímos, né, um mundo melhor ali, etc. O fato das pessoas se comunicarem, de existir relações econômicas globais e computadores que se comunicam, não implica em redes de significado integrado ou redes de processo. Ou seja, não há nenhum avanço total da sociedade aqui, tá? Há talvez um acúmulo de técnica, no máximo. Então, o fato da sociedade moderna ser cada vez mais disjuntiva, ou seja, cada vez mais conflituosa, cada vez mais contraditória, sem nenhuma cura acreditável ou possível, no seu modo de operar no dia a dia, né, faz com que o movimento da nossa história tenda cada vez mais ao conflito e jamais a um mundo de paz e igualdade, como falam muito dos avatares do bem por aí, né? Ou seja, estamos mais no âmbito do agon grego, né, que seria o conflito, a agonia grega, do que no messianismo barato que sustenta o marxismo hegeliano atual. Né? Essa ideia de que a história tem um telos e caminha para algum lugar. Então não há nenhuma metafísica no nosso mundo, que a gente se move aqui nesse mundo físico em que nos movemos, né? Como há no mundo marxista. Apenas homens e mulheres numa batalha cotidiana, né, para lidar com essa disjunção que vai atravessando a todos, né? Do trabalho ao amor, essa disjunção vai causando impacto, né? Do consumo às crenças religiosas, dos sonhos aos pesadelos. Então, para a gente fazer analisar o nosso primeiro ponto dessa sociedade toda que temos hoje, eu queria falar sobre o que nós somos, que é o secularismo, né? Somos todos seculares. E o que significa isso, né? Bom, o nosso mundo contemporâneo ele é marcado por essa opção secular de visão de mundo, né? E essa visão, ela se caracteriza por uma vida racional e programada, distante das doutrinas religiosas, pautada pela democracia liberal de consumo, tá? Pelo mercado, pela democracia liberal, e pelo conhecimento agregado da ciência, né? Então, o mundo secular, ele nasce na nossa modernidade e o encolhimento da vida religiosa comunitária em nome de uma vida cada vez mais profissional, tá? Em grandes metrópoles, né? Então, é um mundo cada vez mais individualista e industrial nas cidades, né? Ou seja, é isso que o Nietzsche vai chamar, como eu falei, né, durante essas aulas, né, de a morte de Deus, né? É um mundo cada vez mais que abandona a religião e suas opções comunitárias de vivência e escolhe pela vida individualista, industrial, né, a vida profissional que a gente chama aí. Então, por exemplo, para exemplos disso, nós temos a emancipação feminina, por exemplo. A emancipação da comunidade gay. Então, ampliando esse quadro, né? A vida em comunidade, ela encolheu na sua totalidade mesmo. O casal secular hoje, ele tem filhos apenas como um projeto pessoal seu, né? Com uma forte expectativa, inclusive, de retorno afetivo desses filhos. Então, no máximo, nós temos 2 filhos por casal, ou nenhum, na maioria das vezes, né? Amamos mais os nossos filhos e de modo mais obsessivo hoje, com certeza, né? Mas esse amor é muito mais projeção dos nossos desejos do que amor por eles mesmos. O amor do narcísico, né, que é o que a gente está falando, que é o ressentido, né, ele vem sempre acompanhado de uma grande contabilidade de afetos, né? Eu disse 3 vezes eu te amo pro meu filho e ele respondeu só uma, né? Então, essa é a grande contabilidade do narcísico, né? Ele não aceita demonstrar afeto e não receber de volta na mesma moeda. Ele precisa sentir que ele está quite, né? Então, alguns de nós, eles exigem mesmo que os filhos nasçam com os nossos defeitos até, né? A fim de dizer até no churrasco de família, né? Sou eu cuspido e escarrado.
né? Ou seja, somos os ressentidos que fingimos odiar a ciência e amar a natureza que está condenando os nossos filhos a serem limitados como nós. Já o casal religioso, que é quase sempre fundamentalista, tem mais filhos do que os seculares. Apesar dos seculares simpatizarem com a teoria darwinista, né, como oposição à proposta religiosa criacionista, dogmática, os seculares eles esquecem que seleção natural é simples demografia. Ou seja, quem reproduz mais sobrevive aqui. Portanto, a vida secular ela está condenada no nosso mundo, porque ela é infértil. Ela não produz cópias de DNA, não produz filhos, não é passada para a frente, não é passada para o futuro, pessoal. Então, inclusive, os estudos dizem que ela vai atingir, né, graus demográficos críticos até 2100, né, como demonstra a maioria das pesquisas nesse tema. Então, as mulheres religiosas no Ocidente hoje têm uma média, está baixando, viu, pessoal? Tem uma média de 2,1 filhos por mulher, em alguns lugares 1,1 até, né, nos lugares mais ricos. Enquanto isso dentro dos casais religiosos, tá? 2,1, 1,8, tem alguns lugares mais ricos que é 1,1. Enquanto os seculares, eles não estão chegando a nem 0,5 por casal, pessoal. Ou seja, isso está indicando claramente que, apesar dos seculares produzirem muitas ideias sobre como se deve viver uma vida boa e perfeita, equilibrada, saudável, os religiosos produzem mais bebês, que é o que conta muito mais em termos de adaptação da espécie, né? Então, as modas de alimentação, as modas pedagógicas, as modas políticas pautadas pelas causas do Facebook, né, ou do Instagram, do Twitter, que marcam a vida de nós seculares hoje, de nada adiantam em termos de sobrevivência da espécie, né? Ou seja, o secularismo ele é estéril e ressentido e como tal vai ser tratado pelos historiadores no futuro. A batalha contra a vida religiosa prática, né, no cotidiano, vai se perdendo cada vez que uma mulher que toma a pílula e luta pelo aborto, por exemplo. Olha que contradição. Eu não estou falando que eu sou contra o aborto, eu não estou falando que eu sou a favor, não estou falando nada disso, hein, pessoal? Estou pensando, né? Ou seja, os seculares eles perdem para a cultura religiosa, a cultura secular perde para a cultura religiosa cada vez que ela realiza um dos seus. Olha que contradição maluca que a gente chegou. Então, além de reproduzirmos pouco, os seculares também matam seus fetos no ventre, né? Então, a mulher secular ela faz mais sexo, mas reproduz menos. Não importa o que você ou eu pensemos sobre o modo certo de se viver, o que ela deve fazer, etc. No fim, em termos de espécie, o que importa é quantas mulheres são fecundadas. Mais uma contradição que o nosso mundo vai ter que lidar, né? Então, com esse cenário secular, explicando para vocês e dando exemplos do que é esse secularismo, é que eu quero entrar na grande era do ressentimento do século XXI. Como eu já disse, no futuro nós não seremos lembrados como a era do iPad, nem da Apple, mas como a era do ressentimento, pautada por pequenas intenções narcísicas. O narcisismo, ele não é a marca de alguém que se ama muito, por exemplo, mas a marca de alguém que vive lambendo suas próprias feridas, porque é um miserável afetivo. Mas por viver se lambendo, falando bem de si mesmo, pensam ser ele, alguém ali que se ama muito, né? Sendo que, na verdade, é justamente o contrário. Ele é um incapaz de ter vínculos. Então, incapaz de ter esses vínculos, o narcisista ele vive a serviço de si mesmo. Portanto, a serviço das suas próprias dores, das suas próprias feridas. É um cão lambendo suas feridas. Ou seja, não vai ser a coragem, a disciplina, o medo, o desespero existencial que vão fazer a história das mentalidades da nossa era, mas o sentido de que merecemos mais do que temos. Esse é nosso traço narcísico e ressentido. Nós merecemos mais do que temos. Sempre achamos isso, né?
E o Nietzsche, ele foi o primeiro filósofo a perceber de forma clara o ressentimento como uma marca humana essencial. Tá? Nesse sentido, ele foi mais profundo do que todo o blá 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 da luta de classes marxista, né? Tema que ficou na moda por décadas. Lembrando de novo, pessoal, não sou contra os marxistas, contra Marx, nada disso, né? Tem sua importância, o materialismo histórico é uma puta ideia, uma puta ferramenta de análise, mas também tem problemas, né? E o Nietzsche percebe um desses. O ressentimento ele é uma ferramenta de análise melhor do que toda essa blá 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 de luta de classes marxista. Olha que interessante. Só que essa moda que a gente vive, né, que então do blá 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 da luta de classes, ela se deve justamente ao fato de a luta de classes ser um conceito que está deitando as raízes dele justamente no ressentimento. Né? No ressentimento que a vida social está gerando, porque somos o tempo todo lançados a conviver com gente que parece e que aparenta ser melhor do que nós. E que deve ser mesmo. Alguns deles, pelo menos, né? Então, ou seja, o ressentimento aqui ele tem uma raiz profunda, que é o pânico diante da indiferença no universo vazio. Mas um dos seus efeitos mais marcantes é exatamente a tendência de nos tornar cada vez mais superficiais. Porque assim a gente se protege da consciência do próprio ressentimento. Ou seja, uma vida para o consumo vai cair bem aqui. Porque o ressentimento vive bem com a vida desperdiçada no consumo. No capitalismo, né? na ideia consumista capitalista. Então a alegria breve que o consumo gera alivia o peso do vazio que segue sendo a nossa sombra eterna. Então, o que eu estou falando, pessoal? Não existe cura para a causa do ressentimento. Existem remédios, ou seja, modos distintos para nos relacionarmos com o ressentimento. Só que não há cura para uma verdade. Apenas modos de enfrentá-la ou evitá-la. Né? Então a covardia que a gente tem hoje, a covardia moderna, é nosso mundo, é o nosso modo mais específico de evitar essa verdade ressentida, né? Essa verdade de que somos ressentidos. Então Nietzsche ele até conta que num recanto distante do universo, ele diz, uma estrela tinha um planeta à sua volta, falando da gente, né? Neste planeta, ele fala, uma raça de insetos viveu por 1 milhão de anos e criou uma coisa chamada conhecimento. Que os insetos tinham como a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Com a morte da estrela, tudo se apagou. E o universo continuou no seu silêncio e na sua indiferença. É daí que nasce o nosso ressentimento. Né? É da indiferença do universo que nasce a nossa mágoa com o mundo. Então, por Nietzsche, as religiões, a metafísica, a moral são criações desse ressentimento. São maneiras ressentidas de você lidar com a falta de sentido do universo. Enfim, eu já expliquei bastante disso nas últimas aulas, né? Então não me interessa aqui explicar novamente. Eu prefiro hoje falar da espiritualidade ressentida da nossa modernidade. Porque morto Deus, como eu disse nas últimas aulas, poderíamos pensar que o ressentimento então morreria junto, né? Mas nos enganamos. A praga do ressentimento sobreviveu também à morte de Deus. Prova de que a raiz dela é mais profunda do que a crença de Deus. De lá para cá, os sintomas do ressentimento assumiram formas quase infinitas, né? Estéticos, políticos, éticos, sexuais. Dar nome às coisas é uma tarefa essencial dos filósofos, pessoal. Então devemos chamar o ressentimento por seu nome e seus atributos. E o que ele é? Inveja de quem é melhor. Sentimento sufocante de que eu tenho o direito de ser melhor do que o outro. Conclusão aterrorizante de que não sou melhor do que o outro. Toda vez que encontramos deuses ou gente melhor do que nós, afundamos em ressentimento. E agora a gente passa para outro ponto, que é a espiritualidade. Né? Como que é a nossa espiritualidade moderna e o ressentimento? Como que eles se relacionam? Né? E bom, se você aí que está vendo isso já fez algum workshop xamânico, desculpe dizer, mas você provavelmente é um ressentido. A real espiritualidade
primitiva, antiga, trilha aquele caminho dos pietistas alemães, né? Eram luteranos que odiavam o mundo, viam o pecado em si mesmos e no mundo o tempo todo, né? Por isso eles faziam silêncio para acalmar a criação do reino do mal. Eles chamavam, né, a espiritualidade, o caminho que a espiritualidade trilha, de inferno do conhecimento de si mesmo. Espiritualidade nada tem a ver com um curso de 3 dias sobre sabedoria egípcia antiga ou texto védico, tá? Espiritualidade tem mais a ver com colocar os filhos para dormir todos os dias do que com aprender língua morta. Mas a alma contemporânea, essa ressentida nossa, né, uma alma ridícula, pretende recuperar espiritualidades mortas num fim de semana. Mistura o budismo com seios de outros planetas, como quem mistura um molho de comida étnica, né? No fundo, todos os deuses que adoram, que essas pessoas adoram, estão a serviço de seus próprios projetos pessoais. Um Deus que serve ao homem não vale a pena ser adorado. O ressentimento, ele é um problema profundo, pessoal. E não apenas social, apesar de ser social também. O ressentimento, ele é um drama ontológico, ou seja, ele está na raiz de toda a existência, ele é o cimento da existência. Ele é um drama que nunca deixa de ser o que é, porque se refere a condições que nós, humanos, não podemos mudar, que é a nossa condição existencial. Ou seja, na Grécia Antiga, quando o oráculo de Apolo dizia para os homens, né, conhece-te a ti mesmo, isso não significava conhecer as nossas histórias de vida pessoais, como se pensa hoje, né, depois da cultura, da psicologia. Mas sim, saibas que tu é mortal, criatura. E nós, deuses, não. É isso que quer dizer conhece-te a ti mesmo, pessoal. É isso que o oráculo de Apolo está dizendo. O ressentimento humano nasce daí. A inveja dos deuses. Inveja da imortalidade dos deuses. Inveja das pequenas imortalidades que são dispersas pela vida inteira. Nunca ser traído. Nunca fracassar. Nunca ser menos inteligente. Nunca adoecer. Nunca ser feio. A morte se declina em várias formas. Doença, falta de inteligência, infidelidade, fracasso, falta de beleza. Esse sentimento é o sentimento mais existencial da nossa condição frágil. Mais essencial da nossa condição frágil. É a nossa revolta contra os elementos naturais. Ou seja, contra os vírus, as bactérias, a fome, a sede, o frio, o calor, que vão nos devorando e nos matando. Revolta essa que não temos a possibilidade de vitória. Porque a morte é uma guerreira que não tem pressa, não tem vaidade, porque ela sabe que ela sempre vence no final. E não foi outro sentimento, senão um ressentimento, que tomou a alma de Adão e Eva. Conviver com Deus, a sua beleza, seu poder, sua eternidade, não deve ter sido fácil. A teologia agostiniana diz que foi o orgulho deles, né, de Adão e Eva, querendo ser iguais a Deus, que os levou a dar o passo errado, a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas antes da inveja, vem o orgulho. O orgulho é apenas uma solução falsa para a falha. A carência que está nos causando inveja. Né? A falta que nos causa inveja. O Adão e a Eva, eles quiseram ser imortais. No final, o mesmo problema dos gregos diante de seus deuses. É o mesmo. Os gregos também queriam ser imortais. O ressentimento, ele é a nossa fúria com a mortalidade que nos define. Somos humanos porque somos mortais. Esse ressentimento torna quase todas as nossas qualidades em coisas totalmente irrelevantes. Inclusive teve até uma ex-participante, acho que do BBB, uma tal de Linda Quebrada, que ela participou daqueles podcasts, né? Acho que era o Podpah.
E eu lembro que ela falou, né? Ela falou que Deus significa de Deus, né? Só posso acreditar em um Deus que acredita em mim. A inversão, né, pessoal? Olha o ressentimento aqui. É Deus que tem que acreditar em mim, não eu que tenho que acreditar em Deus, né? Enfim, outro ponto que a gente pode tratar hoje, a infertilidade feminina. Lembrando, pessoal, eu estou sendo estético, provocativo, tá bom? Não estou em busca de maiores verdades aqui. Estou em busca de reflexões. Bom, como eu já citei, há um aumento grande da infertilidade feminina, né? No mundo moderno, pela cultura secular. E aqui fica muito claro que moderno não é somente um conceito temporal, mas também um estilo de vida, né? Um acúmulo de crenças comumente relacionadas ao narcisismo. Então, a infertilidade feminina contemporânea é símbolo da infertilidade geral do mundo. Ou seja, da falta de ideais, atos, virtudes. Não se trata de uma doença biológica, mas de opção cultural causada pelo medo. Então, as mulheres culturalmente inférteis, ou seja, aquelas que escolhem por opção não ter filhos, vão dizer que elas estão investindo em outras profissões de realização de vida, né? Outras opções de realização de vida, né? Como profissional e etc. E bom, para além desse caso específico de mulheres inférteis biologicamente, eu julgo que toda vez que alguém, mulher ou homem, levanta o argumento da preocupação com a realização pessoal, a gente está diante de um ressentido. Porque a verdadeira realização pessoal é silenciosa e não fala sobre si mesmo. Todo mundo que nega a vida em nome de uma realização da vida é um medroso chique. Isso não quer dizer que todas as mulheres devem ser mães felizes. Não estou falando isso, pessoal. Nada a ver. Ter filhos nada tem a ver com realização pessoal. Tem mais a ver com digestão, com respiração, sabe? É igual ter filhos. O aumento significativo de mulheres que não são mães é como um aumento de pessoas que optam por respirar menos. Você consegue até emagrecer, só que os pulmões vão apodrecer, vão perder a sua função, né? Então, esse argumento é considerado talvez um pouco absurdo por aqueles mais ressentidos, porque ele é breve como toda a verdade, né? Que está além do bem e do mal, como diria Nietzsche. Ou seja, eu estou sendo estético, provocativo mesmo, e não procurando as verdades últimas ou os dados científicos. A mulher que pensa em se realizar contra o seu útero, trancafiando o seu útero, digamos assim, em algum momento vai ver o deserto do seu espelho. Ter filhos não tem a ver com felicidade pessoal, tem mais a ver com lei da gravidade do que com a felicidade de uma escolha. A infertilidade feminina, ela tem seus representantes, né? Mulheres sem filhos, profissionalmente ativas, mas a mentira por trás desse discurso bem resolvido da maioria dessas mulheres inférteis pelos estímulos culturais é que a ausência de filhos, uma vez que se torna irreversível por causa da infertilidade biológica que é trazida pela menopausa, rapidamente se transforma num discurso ideológico que tenta afirmar que não ter filhos torna os casais mais felizes ou que não ter filhos é uma prova da independência feminina. E se formos pegar essa lógica ideológica, então talvez a melhor forma de definir uma mulher independente seja defini-la como incapaz de encontrar um homem que queira fecundá-la e que a obedeça. Um outro ponto que a gente pode pensar sobre o nosso ressentimento atual, pessoal, é a beleza e o sexo. A beleza, acho que todos aqui devem entender assim, é uma obsessão moderna, né? A beleza física, claro, né? Falamos muito da beleza interior, mas ela continua sendo rara como sempre foi. Quem fala muito, inclusive, de beleza interior é porque é feio. Quem se interessa por alguma forma de beleza interior, ou seja, a beleza moral, deve falar pouco de si mesmo e de suas próprias qualidades, tá? Justamente como pensavam os gregos antigos, né? A virtude ela é sempre silenciosa. Coisa rara no nosso mundo moderno, né? Dominada pela praga da propaganda de si mesmo, né? O self-marketing, como a gente chama, né? Virou coisa comum
você se apresentar como uma pessoa ética, desculpa, como uma pessoa ética, né? Uma das formas mais comuns de beleza interior, né? E uma das razões para sermos considerados povos de uma era menor no futuro, sem importância, é a facilidade com a qual nós fazemos julgamentos positivos sobre nós mesmos. A gente deixa de desconfiar da vaidade e com isso o mundo se escurece, pessoal. Porque, por exemplo, o ódio à beleza. A beleza, assim como o talento, nos fere porque revela o vazio em nós, né? Uma pessoa bonita é a prova de que existem outras feias. Muitas feias. E essas são sempre quase más. Quase sempre são más essas pessoas bonitas, né? A gente entende assim. E eu não diria, lógico, que isso seja uma regra 100%, né? A rigor não há regras 100% em se tratando de seres humanos. Mas quase sempre as pessoas feias são más por conta desse ressentimento, desse sentimento, né? Talvez o mais humano de todos, que é a inveja e o seu filho mais sofisticado, o ressentimento. A beleza, ela traz todas as marcas do pecado, né? A beleza, ela atrai e condena os envolvidos com ela. Fazemos qualquer coisa pela beleza. Quem diz o contrário está mentindo. Tá? Uma mania contemporânea, inclusive, é dizer que homens bem resolvidos veem a beleza interior feminina. Mentira. Homens levam tempo para levar a beleza interior, para ver a beleza interior de uma mulher. E elas sabem, e as mulheres sabem disso bem. As mulheres que estão aí podem comprovar. Por isso se enfeitam. Para chegar na beleza interior da mulher, o homem deve já ter se cansado um pouco da beleza física dela. E isso leva tempo, porque a beleza feminina enlouquece o homem, né? Hormonalmente, né? Mas, como quase tudo hoje no mundo moderno é meio fake, virou moda a gente dizer que o homem pensa primeiro na beleza física da mulher, né? E que o homem que faz isso é machista. Não, é normal. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Um homem pode destruir uma vida de sentido que ele construiu no dia a dia por conta de um par de pernas lindas, assim. Um par de seios. E isso é uma tragédia. Porque é a pura verdade. A gente vê isso acontecendo no dia a dia. Sobre o sexo, bom, o que eu posso dizer é que a revolução sexual dos anos 60, que ocorreu ali na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, é uma completa farsa. Para além do anticoncepcional das mulheres seculares, que logo vai levar a modernidade secular ao abismo, porque não gera filhos, entregando de vez o mundo ocidental nas mãos dos evangélicos, que estão engravidando suas mulheres com mais competência. Então a secularização, ao contrário do que se imaginou, acabou deixando todo mundo estéril. Nós, modernos, contemporâneos, andamos sozinhos hoje pela casa, né? Mobiliada com nossas demandas pessoais, espelhos vazios. E onde está a farsa aqui? As nossas exigências são tantas que a libido, o tesão, morre de medo de falhar hoje. As mulheres não relaxam porque querem se manter jovens e independentes. Os homens estão tomando Viagra aos 15 anos, né, com medo de não satisfazerem ou não impressionarem a namoradinha. E eles estão certos, entre aspas, no que eles fazem. Porque mulheres e homens são, hoje, um poço sem fim de exigências. Então entendam, o que vai matar o mundo são seus próprios sucessos, o mundo moderno, né? E não seus fracassos. Sucesso na democracia, tornando a vida irrespirável de tantos direitos. Sucesso na medicina, nos fazendo viver muito sem ter ninguém com quem viver. Sucesso na solidão, feita de liberdades. O mundo moderno optou pela masturbação como forma independente de um autoerotismo, de autossedução. O modo como alguns afirmam que vivem pelo desejo, né? Chega até a me tocar às vezes. Uma vida de masturbação, mesmo que a dois, cria uma manada de entediados, pessoal. A luxúria, que um dia nos assustou, nos excitou, logo vai ser ensinada no jardim de infância como direito sexual à liberdade.
Não gosto de dizer que o mundo foi melhor um dia, mas em matéria de sexo, quase não tenho dúvidas de que foi mesmo. As nossas avós faziam sexo melhor do que nós. Nunca foram santinhas. E mesmo quando foram, faziam sexo melhor. Mesmo quando mantidas virgens, sexo oral e anal eram comuns, como o ar que a gente respira. Hoje, o sexo anal é algo que se conquista, né? Desculpem o termo, mas que saco. Escutar o orgasmo de uma mulher para um homem é como um canto de uma sereia grega. Nos faz dar o que ela quiser. Hoje, as mulheres começam a sonhar com um dia em que elas eram objeto de desejo masculino. Talvez em breve, os islamitas, inclusive, cheguem à conclusão de que as mulheres não mais precisam usar a burca, porque o desejo acabou de vez. A mania de perfeição da nossa época é seguramente uma das doenças do nosso mundo. Eu não estou falando aqui da perfeição como obsessão racional banal, mas perfeição na vida, equilíbrio em tudo. Quem não fala isso hoje, né? Um dos lugares onde o estrago é maior é no sexo, dessa ideia. Né? Um sexo equilibrado é um sexo morto, porque o desejo ele transpassa a moral e a ética. Assim como uma mulher linda entedia, justamente pelo seu aspecto mais Barbie demais, a ideia de uma relação perfeita também é entediante. Um dos maiores danos da revolução sexual dos anos 60 foi justamente a idealização do sexo e da parceria afetiva. Né? Sexo, na verdade, só vai bem com imperfeição, insegurança, tentativa, erro, medo, culpa, pecado. E uma boa dose de desrespeito também, de ambos os lados. Quando o sexo vira fórmula de saúde comportamental, é porque a gente está quase todo mundo broxa. Recentemente, inclusive, eu vi na mídia uma notícia de que os jovens japoneses perderam o interesse pelo sexo. E isso será em breve uma pandemia. Graças à revolução sexual e a esse discurso da liberdade, eu temo que teremos saudade da repressão em poucos anos. Assim como poderemos ter saudade de mulheres sensuais e de homens com pegada. Toda a ciência do sexo é um equívoco em si. Passa ao próximo ponto, pessoal, que seria gente feliz e bem resolvida. Tá? Bom, quem me acompanha do Instituto Mileto, quem já me conhece, sabe que eu falo que Deus me livre de ser feliz. Né? E sou um pouco estranho. Mas me parece essencial a gente se afastar da neurose da felicidade. Muitos vão dizer que existem vários tipos de felicidade e eles vão estar certos. Os antigos gregos, por exemplo, eles pensavam a felicidade como uma vida longe das paixões, uma vida pautada pelo pensamento, pela virtude pública. Os cristãos pensaram na felicidade como a beatitude, ou seja, a capacidade de viver sem pensar em si mesmo, voltado para o outro. Os iluministas, mais recentemente, gostavam de pensar a felicidade como a vida com a razão, próxima da ciência. Os utilitaristas pensaram a felicidade como a otimização do bem-estar humano. Se faz bem a mais gente do que mal, então é bom. E os modernos, nós, inventamos a felicidade como neurose do desejo. Qual que é a nossa sintomatologia aqui? Primeiro é que os índices de felicidade inventados pelos governos são feitos para ganhar voto. Nesse caso, felicidade é adquirir a geladeira e TV de tela plana, e dizer que faz sexo 2 vezes por semana. Outro sintoma que nós temos são pesquisas encomendadas pelos grupos que querem ver seu modo de vida afirmado, como a forma mais feliz de que se possa viver. Como os acadêmicos que provam que não ter filhos deixa você mais feliz, Isso daí é coisa de preguiçoso. Outro sintoma é pensar em você o tempo todo. Se você tem mais de 30 anos, mais ou menos, e se considera a pessoa mais importante do mundo, é porque você já fracassou como um adulto. Você é um adolescente tardio. Qualquer mulher sabe reconhecer um homem que sofre da síndrome de Peter Pan, e não quer crescer. Outro sintoma é a excessiva preocupação com a alimentação. Ser saudável demais também depõe contra nós.
Quem mais um? Lê artigos que dão as formas de felicidade. Né? Fala como 10 passos para ser feliz. O utilitarismo de massa ajudou muito a criar essa ideia de que o bem-estar está acima de tudo. Mas o narcisismo e a sua preocupação consigo mesmo é o campeão aqui. Pessoas que sofrem dessa neurose da felicidade, né, elas estão sempre tomadas por um sentimento de que a foto dos outros que elas veem nas redes sociais provam que os outros estão aproveitando mais a vida do que elas. Né? Olha aí o ressentimento de novo. Essa insatisfação como um ruído cada vez mais alto atormenta esse tipo de pessoa. Né? Óbvio que os outros são mais felizes do que nós. Para começo de conversa, eles não vivem as nossas misérias tão pessoais, né? E que nos definem de forma silenciosa e constante. Não se trata aqui de dizer que a felicidade não importa, ou qualquer outra coisa disso, mas de dizer que a felicidade deve ser discreta, deve falar pouco de si mesma, assim como a virtude. A elegância na felicidade é mais importante do que na tristeza. Uma das pragas contemporâneas é gente bem resolvida, inclusive. Né? Afaste-se dela, se você conheceu. Muitas vezes são cunhados, tios chatos, né? Solitários, ou primos que não têm dinheiro e que gostam de posar de profundo e artístico. Né? A desculpa de ser artista costuma colar para quem é preguiçoso. Mas quando é assim, um bem resolvido e mal sucedido, é menos pior, porque as causas do sofrimento estão à vista, né? O pior mesmo é quando gente bem resolvida tem grana. Aí complica. Porque aí eles acreditam mesmo que são bem resolvidos. Né? Porque eles podem pagar viagens espirituais ao Vietnã, por exemplo. Gente bem resolvida costuma acreditar que os seus filhos, que normalmente têm apenas um filho e meio no máximo, né? Estão de fato preocupados ali com os pandas, né? Não fazem bullying com os mais fracos, né? E as mais feias na escola. Enfim, andam de bike para salvar o planeta, né? Provando a sua condição de playboy light. E acima de tudo, não sentem ciúmes do parceiro. Né? Dizem coisas como: se minha mulher for a um congresso e encontrar um parceiro interessante para aquela noite, dou o maior apoio. Homens bem resolvidos que dizem coisas assim logo são desmascarados na sua estupidez por suas próprias mulheres. Porque o que elas ouvem é basicamente assim: estou te rifando, meu amor. Pode dar para qualquer um. Mulheres talvez não queiram homens tão bem resolvidos assim. Querem homens que tenham uma atitude pegada. Só. Agora a gente entra em outro ponto. Tá? Pra gente já ir terminando também, pessoal. Que são as causas de Facebook e políticas do ressentimento. Né? Entre os vícios que compõem a nossa masmorra, que são as redes sociais, um dos mais comuns e ridículos é o de ter causas de Facebook, com certeza. Né? Essas causas, elas normalmente variam desde defender o modo indígena de viver, né? Um modo neolítico, primitivo, a partir do seu MacBook, lógico. Né? Combinar passeios de bike pela zona oeste da cidade, né? Para salvar o planeta. Curar o mundo do mal comendo comida vegetariana, ou declarar guerra à morte de crianças na África a partir do seu Android, se tiver um pouco mais de grana no seu iPhone. Né? Esses pequenos fragmentos da bondade moderna são normalmente acompanhados pela crença light, digamos assim, de que amar todo mundo é possível. Mesmo que você fracasse continuamente em amar a sua irmã insuportável. A capacidade para uma autoindulgência, ou seja, para passar um pano para si mesmo, se tornou uma praga entre os adultos infantilizados modernos. Se o Nietzsche tivesse vivo hoje, teria saudades do ressentimento que na sua época se revelava no modo de crer de um carpinteiro, né? Que era mais frágil, mas tinha seus fracassos na vida. Né? Hoje o ressentimento se sofisticou a ponto de assumir áreas de crença no próprio eu, no próprio ego. Né? Então, de todas as formas de ressentimento que nos definem como modernos, talvez a mais ridícula seja as políticas de ressentimento.
Essas sempre se caracterizam por afirmar que tudo que nos machuca ou causa sofrimento tem causa política, né? E bom, para esses picaretas da terapia política, a verdadeira clínica é a política e não a do consultório. E o objetivo da política seria a realização da plenitude social, né? São políticas de ressentimento toda forma de política que afirma que nós temos direito à felicidade, por exemplo, e não a sua procura, né? E não a procura da felicidade, como diz a Constituição dos Estados Unidos, né? Por exemplo, se não sou feliz, se não sou capaz de reduzir a minha pobreza e sofrimento, a culpa então deve ser de alguém que não sou eu. É esse o pensamento do ressentido, né? Claro que aqui nada é fácil, mas as políticas do ressentimento servem para negar a nossa responsabilidade na nossa miséria. Todo mundo sabe que a única forma de alguém experimentar, um pouco de dignidade é quando somos responsáveis pela nossa própria sobrevivência, né? Qualquer pai e mãe de filhos mimados e respondões sabe quando está diante de uma afirmação vazia, por exemplo. Basta que você pague tudo para eles para que eles não tenham a mínima noção do que é responsabilidade. Mas países como os europeus ocidentais, os Estados Unidos e o próprio Brasil estão negando esse fato, mergulhando num poço de políticas de ressentimento, levando a sua população a crer que eles conseguem abolir a necessidade de trabalho sem garantias, por exemplo, como um dia a gente já conseguiu abolir a escravidão. Se o Nietzsche um dia havia identificado o ressentimento por trás das religiões, hoje, seguramente, ele identificaria o ressentimento por trás da política como forma de redenção da vida, como forma de salvação da vida. Afinal, se o sol é indiferente ao nosso sofrimento, só pode ser por algum preconceito quanto ao nosso direito político de sermos o centro do universo, né? No fim, nada vai crescer onde há ressentimento transformado em direito. Enfim, pessoal, para a gente terminar aqui hoje, durante o nosso curso, além de explicar os elementos centrais da crítica à moral do Nietzsche, eu tentei demonstrar também o que mais ficou claro, pelo menos para mim, né, em todo o pensamento dele, que é que o valor supremo, o valor dos valores humanos, deve ser a vida. Mas não a vida idealizada, limpinha, pura, cheia de bondade em todos os lugares. E sim uma vida com todas as suas potencialidades verdadeiras e falsas. Onde a mentira e a verdade são uma face da mesma moeda. Habitam o mesmo campo de batalha. Portanto, todos os nossos valores devem passar por reflexões contínuas sobre o quanto eles realmente promovem a potencialização e expansão da vida e de tudo que a compõe. Muito obrigado, pessoal. Eu vou ficando por aqui, sou o professor Caio Carota. Esse curso foi um oferecimento do Instituto Mileto. Obrigado a todos que chegaram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!